De 2021 até hoje, 2024, a realidade de Portugal mudou completamente. Isso não podemos negar. Atualmente podemos ver moradores de rua aqui pelo decorrer do país. O poder de compra com certeza caiu e o aumento dos aluguéis, cada dia que se passa, acaba sendo uma preocupação ainda mais iminente. Fora que os processos de legalização mudaram completamente. Mas aí vem a grande questão. Mesmo com todas essas mudanças, ainda vale a pena você largar tudo que você tem no Brasil para recomeçar e ter uma nova vida aqui no país? Tem 4 pontos específicos que mudaram completamente. Você precisa ter ciência antes de você tomar a sua decisão final. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. E o primeiro reflexo disso vemos nos supermercados, nas compras mensais que a gente faz aí no supermercado. Devido a dados divulgados pelo Banco Central Europeu, aqui em Portugal, o custo mensal das nossas compras dentro do supermercado aumentou 45 euros mensais. O BCE, o Banco Central Europeu, justifica que esses aumentos estão ocorrendo devido ao aumento da margem de lucro que as empresas colocaram agora no ano de 2024, que estão além do que era colocado nos anos anteriormente. Só que temos que levar também outro ponto de reflexão, que é, por exemplo, o salário mínimo daqui de Portugal neste ano aumentou para 820 euros mensais. Fora os benefícios que também sofreram alteração, fora a taxa aí de custo para manter o funcionário devido aos impostos pagos ao governo, que também sofreu uma alteração para mais. Ou seja, um trabalhador atualmente vale muito mais dinheiro para uma empresa, sendo que o mercado econômico do país está muito estável, onde a população está em um momento de recolha, onde preferem guardar o seu dinheiro, fazer aquela poupancinha do que realmente gastar, pois não sabe como vai ser o futuro daqui a alguns anos. Outro ponto também é a subida das rendas. Sim, por mais que você tenha uma empresa grande, um supermercado colossal, você precisa pagar o aluguel daquele galpão, ou o aluguel do shopping, o que seja. E com o aumento das rendas, automaticamente, eles também terão custos maiores para pagar o arrendamento mensal. E isso também é colocado, também é tirado da margem de lucro. Sem contar nos outros detalhes, que também teve aumento no kilowatt da eletricidade, então estamos pagando mais pela energia elétrica, estamos pagando mais pela conta de água, então todos os processos tiveram aumento. Então basicamente dá para ver o porquê que os empresários, as grandes empresas tiveram que ter um aumento maior na sua margem de lucro aí nesse ano de 2024. O segundo ponto que você tem que levar de reflexão para analisar se realmente vale a pena você largar tudo no Brasil e vir morar aqui em Portugal é referente aos aumentos das rendas. Sim, os aumentos dos aluguéis, que é o que tanto se fala. Mas a realidade literalmente desse assunto vou te explicar já já, só que antes, se você está gostando desse vídeo está sendo útil para ti, clica no like. É uma mãozinha que tem aqui embaixo, não custa nada e dura 2 segundos. E você entende aí, coloca de entendimento para o YouTube que esse vídeo tem relevância, tem um assunto realmente importante, tá? Então clica no like, tô esperando. E não esquece de se inscrever no canal, porque inscrito tem prioridade. Então assim que você colocar seu comentário aí com sua dúvida, você sendo inscrito eu vou te responder, porque você tem prioridade aqui nesse canal. Sem falar que também tem um chat exclusivo na estreia de todos os vídeos, onde eu respondo a dúvida de vocês aí por mais ou menos 1 hora. Então se inscreve no canal e deixa seu like. Referente aos aumentos dos arrendamentos, dos aluguéis aqui em Portugal. Em final de 2023, como medida para meio que frear essa situação dos aumentos, eles colocaram um travão de até 6,9%. Mas foi uma medida que não adiantou muito e podemos ver na realidade atual. Só para você ter um exemplo, se você quiser alugar um quarto aqui em cidades como Porto, Lisboa, Algarve, você consegue pagar no mínimo, bem por baixo, 400 euros mensais para um quarto só seu, só que em uma casa compartilhada. Sendo que esse cenário aí, em 2021, se a gente pegasse um cenário daquela época, você conseguia achar um quarto aí de 250 euros, 200 euros mensais, que era uma coisa não muito difícil de encontrar, mas você conseguia achar, o que hoje não é mais uma possibilidade. E caso você queira pagar menos no aluguel aqui, você terá que recorrer a cidades mais afastadas, tá? Por exemplo, Porto, Lisboa, Algarve e Cascais, que foram as cidades que eu citei agora há pouco, não é uma possibilidade, por exemplo, para quem quer pagar menos o aluguel, porque realmente eu sei que é muito complicado você ganhar um salário, principalmente se você não tiver uma profissão de alta demanda, você receber o mínimo, é muito complicado você receber 820 euros
e pagar 400 euros no quarto, 500 euros no quarto, porque 400 euros você acha no mínimo. Em Lisboa, por exemplo, o estado de aluguel tá caótico. Um quarto você acha assim, se você procurar esporadicamente, você acha por 600 euros, 650 euros, um quarto em uma casa compartilhada. Então, em cidades como Lisboa, por exemplo, o cenário é ainda pior. Sendo assim, para solucionar esse problema, você teria que ir para cidades um pouco menores, tá? Ou cidades ali na redondeza desses grandes centros. E aí você consegue economizar um pouco mais no aluguel. Por exemplo, num quarto, atualmente você consegue encontrar no mínimo, com muita procura, por 300 euros, 350 euros em uma cidade menor. Sendo que, se você recorrer a cidades, por exemplo, que não são tão faladas assim na internet, mas são cidades legais, só que se não são tão assim conhecidas, ou seja, não tem tanta procura assim, como, por exemplo, Covilhã, Viseu, Vila Real, você ainda consegue encontrar quartos por 250 euros mensais, com muita procura, mas isso eu tô falando é no mínimo. Sendo que em 2021 a realidade era outra completamente diferente. Eu, por exemplo, pagava 150 euros num quarto, aí numa casa que era compartilhada, mas era um quarto enorme. Basicamente o quarto era quase do tamanho da minha sala. Era muito grande, 150 euros. Sendo que eu tinha colega que pagava 70 euros no quarto, que era um quarto um pouco menor do que o meu e era mais afastado do centro, tipo era 2 km do centro. O meu era literalmente no centro da cidade. Então dá pra você perceber, por exemplo, que em 2021 você conseguia achar aí um aluguel por 150 euros, até 70 euros com muita procura, 200 euros se você não soubesse muito procurar aí para onde ir. E hoje, atualmente, o mínimo que você consegue encontrar nessas mesmas situações são 300 euros mensal, ou seja, o valor basicamente que dobrou. Mas também temos que levar em conta que o salário mínimo não é mais o mesmo. E isso eu nem estou mencionando das garantias que são exigidas atualmente devido à instabilidade do mercado econômico. Por exemplo, em 2021, basicamente você entrava com um valor de renda e um calção no máximo, um aluguel e um calção, ou seja, 300 euros, por exemplo, você entrava num quarto de 150. Atualmente, com a instabilidade econômica, as exigências são muito maiores. Atualmente estão pedindo muito mais calções como forma de segurança, por exemplo, caso você danifique alguma parte do imóvel. Então hoje o máximo exigido por lei são 2 rendas e 2 calções. Esse é o valor máximo exigido por lei. Só que muita gente também, muitas pessoas pedem, sei lá, uma renda, o último mês de renda e 4 calções, 3 calções. Isso como forma de segurança. Então mudou completamente até mesmo para você entrar. E as casas, os proprietários, que aqui chamamos de senhorio, que pedem menos calções, tá? Que pedem menos condições financeiras para você entrar no imóvel, esses senhorios pedem pelo menos exigências documentais onde ele consiga recorrer, por exemplo, no tribunal, caso você não pague. Ou seja, te pede autorização de residência, te pede no mínimo um visto de procura de trabalho já aprovado, te pede contrato de trabalho, ele quer ver se você realmente tem trabalho, tem contrato de trabalho, pede declaração de imposto de renda, enfim, as exigências aí podem ser cada uma com seu perfil diferente, mas realmente na situação atual elas estão muito maiores. E o terceiro ponto de mudança, que realmente eu acho que é o mais caótico na mentalidade do senso da maioria, é referente à alteração no processo de documentação. Atualmente não existe mais vir como turista e se legalizar. Atualmente não existe mais vir com pouco dinheiro e se virar aqui no país. Não existe mais esse cenário. Se você vir como turista para se legalizar, tem muita chance de você chegar aqui no país e não conseguir fazer nem metade dos seus documentos. E não fazer os seus documentos significa não conseguir alugar um local, porque a pessoa só vai te alugar, mesmo que você dê 500 calções, a pessoa só vai te alugar se pelo menos você tiver os documentos básicos. Se você não tiver os documentos básicos, a pessoa não vai ter confiança e nem tem como emitir um contrato de arrendamento para você, porque você não tem exigências mínimas para suprir com aqueles dados ali dos contratos de arrendamento. Outro ponto é, se você não conseguir fazer seu documento, você não consegue trabalhar. Se você não consegue trabalhar, você não consegue receber em euro, você nem sequer consegue abrir uma conta no banco. Se você não consegue receber em euro, não consegue trabalho, você não tem como pagar suas contas. Então vamos para um outro ponto. Vamos supor que você achou uma empresa que quis te contratar com os mínimos documentos que você conseguiu fazer entrando como turista, mas essa empresa não consegue emitir contrato de trabalho. Ou seja, a chance de você ter um
golpe é quase 100%. Você trabalhar 1, 2, 3 meses e não receber no final do mês é quase 100%. E sabe qual é a pior parte? Você não pode recorrer, porque você não tem provas, você não tem nenhum vínculo com a empresa, você nem sequer tem documentos. Então você fica numa situação extremamente complicada. Só que a grande problemática nesse sistema é que as pessoas não param para abrir os olhos e ver que esse processo apenas modificou. Por exemplo, hoje atualmente o governo abriu vários tipos de visto. Se você é aposentado, tem como você ter o visto. Se você tem rendimentos, tem como você ter o visto. Se você tem ganhos, por exemplo, pela internet, você é nômade digital, tem como você ter um visto. Se você, empresa daqui de Portugal, quis te contratar, você tem como ter um visto. Mila, eu sou pobre, não tenho muito dinheiro, não tenho trabalho, só tenho força de vontade de querer recomeçar. Eu tenho como ter o visto? Sim, e o custo dele é muito pouco. Varia de estado para estado, mas vamos supor que você pega o estado mais caro com as taxas mais caras. O máximo que você paga por esse visto são R$800. Se você não tem R$800 para dar entrada num visto, o que é que você vai fazer em outro país? Você não tem nem metade de um salário mínimo do seu. Então assim, e é um processo bem simples para fazer. Ok, que claro, tem prazo para você fazer, mas é muito mais fácil você estar guardando esse prazo dentro do Brasil, gastando em real, com seu dinheiro em real, do que estar aqui em Portugal arriscando um processo que talvez não seja cumprido, você não consiga fazer com seu dinheiro em real, só que gastando em euro, ou seja, gastando 5 vezes mais. E atualmente o cenário está completamente diferente. Por exemplo, posteriormente você conseguia vir com pouco dinheiro, que tinha muitas histórias, inclusive você consegue ver várias histórias da internet, inclusive a minha história, de que você conseguia vir com pouco dinheiro e com esse pouco dinheiro você chegava aqui e se virava no país. Até porque as condições para alugar um imóvel não eram tantas assim. As condições para você conseguir um trabalho não eram tantas assim. O que atualmente é outro cenário, mudou completamente. Então se você vem com pouco dinheiro, sem planejamento, sem 100% de informação de todos os processos. Você não tem que saber apenas como fazer um NIF ou como fazer um NIS. Isso é o mínimo. Como abrir conta no banco. Isso é o mínimo. Como eu consegui alugar uma casa. Isso é o mínimo. O que antigamente isso já era um grande diferencial. Hoje isso não é nada. Hoje você precisa saber como você ganhar mais do que o mínimo. Hoje você precisa saber fazer um currículo atrativo aos olhos do contratante europeu, porque se candidatar às vagas, tem você e mais 500. Só ano passado foram concebidas mais de 150 mil autorizações de residência em um período de 2 meses apenas. Então, assim, o nível de imigrantes aqui em Portugal, estamos beirando quase a 1 milhão. Então, cada ano que se passa, esse número só vai aumentando. E com isso, a concorrência e a sua qualificação também vão se exigindo a ser maior. Ou seja, não fique achando que você tem informações básicas, tipo como conseguir um aluguel ou um trabalho ou fazer seus documentos, é o máximo. Desculpa, vou ter que tirar você do seu cavalinho e te jogar para a realidade. Isso é o mínimo. Você precisa se informar, você precisa se estudar, você precisa se atualizar muito mais do que isso. E vir com pouco dinheiro significa ir parar nas ruas. Isso eu tô falando se você tiver uma boa sorte, você acaba parando numa tenda, numa cabanazinha da Decathlon no meio da rua. Sendo que o que mais está acontecendo é realmente você ter que voltar para o seu país de origem. Ou seja, você gastou todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, vendeu tudo que você tinha no Brasil, veio para Portugal, só que sem preparação nenhuma, chegou aqui em 3 meses, 4 meses, você já começa a dar errado no país e tem que voltar para o Brasil. E acaba sendo uma situação bem complicada, porque você vai chegar no Brasil literalmente com a mão na frente ou atrás e com menos do que você tinha anteriormente. Só que assim, se você é trabalhador, se você tem foco, se você quer mudar, as possibilidades, as portas ainda estão abertas, tá? Basta você se informar e o processo não tá muito burocrático, não. Você tendo todas as informações certinhas, aí eu já vi visto de procura de trabalho, por exemplo, sendo aprovado em 15 dias, em 30 dias. E eu não tô falando de exceções, não. Tipo, eu tô falando de uns 50. Então tá bem longe de ser exceção. Mas o que essas pessoas tiveram de diferencial é que elas sabiam o caminho que elas precisavam fazer. Elas sabiam informações além das básicas. E a quarta mudança que teve bastante alteração e você precisa ter conhecimento é que sim, todas essas reportagens que você está vendo que estão tendo pessoas morando nas ruas aqui em Portugal, sim, elas são reais. Principalmente se você for em Lisboa. Na Estação Oriente, se você for ali pelo horário da manhã ou no finalzinho da noite, você vê essa realidade de forma muito mais voraz. Todos os cantinhos das paredes que tem um balcãozinho,
todos os cantos tem pessoas dormindo. Então, assim, uma situação bastante complicada. Mas isso é devido à inúmera irresponsabilidade que as próprias pessoas estão colocando na vida delas. Como, por exemplo, se você quer vir para cá sem nenhum tipo de preparo. Como, por exemplo, você já sabe que não existe mais vir como turista e se legalizar. Se você fazer isso, você tem consciência que você vai fazer isso e tem muita chance de você não conseguir trabalho, de você não conseguir alugar uma casa. Ou seja, se você saber que não ia fazer seu documento e sem os documentos você não conseguia alugar uma casa, você parando na rua nada mais é do que uma consequência de uma atitude sua que você já tinha tomado de forma pensada lá no Brasil, há não sei quantos meses atrás. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de autorresponsabilidade. Eu vou te trazer uma informação muito importante, leve isso para sua vida, tá? Se o ser humano não consegue suprir com as necessidades básicas dele, ele não consegue ter tempo para fazer dinheiro. Ele não consegue ter tempo para pensar no que vem além. Ou seja, se você não tem uma casa, um teto para morar, se você não tem um prato de comida para comer, se você não tem um trabalho que consiga pagar suas despesas mensais, para você conseguir respirar e focar, como, por exemplo, pegar sua autorização de residência em Portugal, pegar sua cidadania europeia, comprar uma casa aqui no país, você não consegue avançar por esses pontos. Por quê? Porque suas necessidades básicas ainda nem sequer foram cumpridas. Inclusive, tem uma série, eu acho que tá na Netflix disponível, que, se não me falha a memória, o nome, gente, eu sou péssima para nomes, eu acho que são 90 dias para se tornar um milionário, onde eles pegam um milionário, só dão $100 em um carro, colocam ele numa cidadezinha de interior e ele tem 90 dias para fazer 1 milhão. E no final, só dando spoiler, ele consegue fazer 1 milhão em 90 dias, mesmo começando apenas com $100. Sabe qual é o diferencial? Ele tem um conhecimento para fazer todo o processo. Então podem colocar ele naquela situação 300 vezes, que as 300 vezes ele vai sair. Por isso que é um passo que eu sempre friso aqui no canal. Se informe. Tenha conhecimento. A única coisa que não vão conseguir tirar de você é conhecimento. Sempre esteja 2 passos à frente. Inclusive, muitas pessoas me questionam, eu até falo que é mentira, por que eu consigo tantas coisas em Portugal? Por que eu consigo tantas coisas no país? Eu consigo porque eu tenho conhecimento. E o que eu não tenho conhecimento, eu tenho humildade de abaixar minha cabeça, falar para a pessoa, não sei, e aprender a escutar. Porque muitas vezes a gente acaba tendo inveja do outro porque ele está num patamar acima do nosso. E com isso a gente se coloca em uma posição de defesa, onde nem sequer quer ouvir o outro. E como forma de justificar a nossa incapacidade de não ter conseguido, mesmo tendo as mesmas oportunidades daquela pessoa, a gente justifica com: é mentira, aquela pessoa tá mentindo, aquela vida dela não é real, aquilo ali não é verdade. Só que eu vou te dar um conselho muito melhor e que mudou completamente a minha vida e com certeza vai mudar a sua. Não justifique mais a sua capacidade com é mentira. A vida do outro pode ser real sim, tá? A pessoa conseguiu por mérito dela. Então, se você quer conseguir também, o melhor conselho é você ter humildade, abaixar sua cabecinha e aprender a ouvir. Claro, vai ter alguns pontos que ela vai errar, ninguém é perfeito. Cabe a você analisar toda a situação e aperfeiçoar, ou seja, ver os pontos que ela errou, consertar, fazer diferente e quem sabe conseguir até 10 vezes mais do que aquela pessoa conseguiu. Inclusive, nessa série que eu falei agora pra vocês, logo no início, ele fala exatamente esse ponto. Eu preciso achar um lugar pra morar e um trabalho, porque se eu não consigo suprir as minhas necessidades básicas, eu não consigo fazer dinheiro e me tornar milionário. Não dá para montar um negócio quando a sobrevivência é a maior preocupação. Primeiro precisa garantir o básico antes de poder montar uma coisa maior. Preciso pesquisar em Erie e descobrir quanto custa para sobreviver aqui. Não existe ir para Portugal com pouco dinheiro, não existe vir sem planejamento. E essa atitude acaba também tendo um reflexo negativo, até mesmo em Portugal. Como, por exemplo, em 2019, Portugal ocupava a posição de 3º país mais seguro do mundo. E atualmente, em 2024, a posição de Portugal é a 7ª. Então, caiu bastante. Mas ainda acho que a 7ª posição acaba sendo melhor do que, por exemplo, o tão falado Estados Unidos, que é aquele país do sonho, e ocupa a posição, por exemplo, nesse ranking, de número 129. E agora, sabendo de todas essas questões do que você vai encarar aí na sua viagem, caso você decida, vem de novo aquela pergunta desde o começo. Vale a pena você largar tudo que você tem no Brasil para recomeçar aqui em Portugal? Vale a pena você vender todos os seus móveis, você vender seu carro, literalmente você vender tudo e ficar no zero e pegar todo esse dinheiro, investir para imigrar e ter um novo recomeço aqui em Portugal?
E a resposta é depende. Se você não tem uma profissão de alta demanda aqui para o país e para a economia do país, e também você tem um pensamento de que você não é obrigado a nada, como por exemplo, Eu não sou obrigada a servir mesa, eu não sou obrigada a trabalhar de limpeza no país. Eu tenho uma boa profissão aqui no Brasil e eu não sou obrigada a trabalhar na limpeza. se você pretende chegar aqui em Portugal e só trabalhar na sua área e você se depara, por exemplo, que aqui em Portugal sua área não existe, ou por exemplo, ela não tem tanta demanda assim, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para te dar. Para você, essa imigração talvez não vale a pena. Outro ponto é vir como turista. Se você não tem dinheiro suficiente para dar entrada no visto de procura de trabalho, que é um visto mínimo, que te exige aí no máximo R$800 para dar entrada no visto, mais os comprovativos de subsistência, que dá atualmente hoje no máximo uns 2.500 euros. Se você não tem o mínimo exigido para o visto mais barato, está pensando em vir como turista para Portugal e se legalizar e entregar na mão de Deus e ver o que ele vai fazer com a sua vida, deixa eu te falar, infelizmente, talvez essa imigração também não valha para ti. Agora, se você colocou como objetivo que quer fazer essa imigração devido ao poder de compra, porque, por exemplo, por mais que o nosso poder de compra tenha caído, a gente já consegue fazer uma boa compra de mês. Mesmo sendo pobre, você ainda consegue comer salmão, você consegue comer picanha, você consegue comer carne, você consegue ter uma fartura mensal na tua casa. Mesmo realmente com menos qualidade do que, por exemplo, em 2019. Mas você ainda consegue ter. Se você pretende, por exemplo, ter mais segurança, eu como mulher me sinto muito mais segura aqui em Portugal. No Brasil, por exemplo, independente do estado, eu morei em Salvador, na Bahia, morei em várias cidades ali na região da Bahia, morei em São Paulo, então assim, é muito complicado. Mesmo São Paulo sendo um estado muito bom, até passei uma temporada também lá em Florianópolis, que é também um local bastante seguro no Brasil, mesmo assim a segurança de Portugal é inexplicável, é completamente diferente. Se você pensa em ter uma qualidade melhor de educação para o teu filho, ou até mesmo de saúde para ti, enfim, Portugal não pensa que você vai ficar rico, mas você consegue ter o básico de humanidade aqui no país. Por exemplo, eu tô aqui em Portugal há 5 anos, eu tô na minha casa própria. Você tem noção que isso não era nenhuma perspectiva de vida pra mim no Brasil? Então, pra mim no Brasil, ter uma casa própria era uma missão impossível, a não ser que eu pegasse uma casa na linha do trem de Carapicuíba, sei lá, aí você consegue comprar. Então, assim, pra mim no Brasil, nem passado 20 anos seria uma possibilidade, principalmente uma casa nessa estrutura que foi essa que eu comprei, que é uma casa de 200 metros quadrados, numa localização muito boa, perto de escola, supermercado, perto do centro do transporte público, a estação de trem bem pertinho, enfim. Então, tudo isso se tornou possível em 5 anos, sendo que já era para eu ter conseguido com muito menos tempo, era para eu ter conseguido com 3 anos de Portugal. Só que, infelizmente, aconteceram muitas coisas ruins na minha vida pessoal e esse sonho foi se adiando e se adiou para 5. Só que isso ainda é possível. Então, a gente consegue ter um carro bom, a gente consegue viajar, a gente consegue comprar uma passagem de 20 euros para conhecer outro país. Eu tô falando de ida e volta, tá? A gente consegue ir para Milão. Eu andei de Ferrari sendo pobre, tipo, eu tava trabalhando em restaurante. Então, assim, a gente consegue ter uma vida humana. A gente consegue ter o mínimo necessário de humanidade aqui no país. O que, mesmo morando em ambos e vendo a realidade de ambos, porque inclusive eu vou pro Brasil pelo menos uma vez no ano, tá? Pra matar a saudade e pra lembrar das minhas raízes. E eu vou falar pra você, sem comparação à realidade de ambos os países, quando se fala em morar. Quando é turismo é completamente diferente, mas quando se fala em morar, é muito mais difícil. Só que para tudo isso valer a pena para você, precisa de planejamento. Então, se você quer viver tudo isso, você tem como objetivo colocar isso de uma realidade na sua vida, você tá com a mente aberta, como por exemplo, ok, você quer trabalhar na sua área, vamos ver se dá. Se não der, não, eu tenho capacidade de entrar em outra área, eu tenho a mente aberta para aprender, talvez eu faça outras coisas. Então tá tudo bem você mudar de profissão e você se descobrir em outra área no mercado de trabalho. Se você tem um pensamento que ok, no começo você sabe que seu dinheiro vai estar em real ainda, talvez você tenha que ficar na base do frango, do peito de peru, do porco e do ovo, que são as proteínas mais baratas aqui no país. E se pra você tá tranquilo, porque é uma fase, ótimo. Se, por exemplo, também, se você tá com a mente aberta em inicialmente começar em Quarto, em uma cidade que talvez não seja tão movimentada assim como Porto e Lisboa, mesmo você gostando de cidades mais movimentadas, mais calorosas, mas que você esteja aberto aí a passar por esse processo de começar em um quarto, em uma casa compartilhada, mais um quartinho só seu, para economizar e você conseguir juntar o dinheiro para dar passos maiores no futuro.
você tem essa mente aberta, como por exemplo, você queria vir como turista, vamos supor, todo mundo já teve esse pensamento pelo menos uma vez na vida, só que você tem conhecimento atualmente que isso não é mais uma possibilidade, mas você ainda tem como objetivo ter essa realidade, esse recomeço pra você, e você sabe que você vai ter que dar entrada na sua documentação, e hoje você focou que você vai se informar e vai dar entrada nos documentos. Então você já dá entrada no seu visto, sabe que você vai esperar os 60, os 90 dias que seja do visto. Então assim, se você tá disposto a passar por todo esse processo e tem autorresponsabilidade de saber que é só temporário, aí sim, Portugal pode valer muito a pena pra você e você pode alcançar objetivos ainda maiores na sua vida e esse país se tornar um sonho. Do mesmo jeito que é um país que eu sou muito grata e que realmente eu gosto e que é uma casa pra mim hoje, pode também se tornar uma casa pra ti. Então, basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti, que tenha aberto a tua mente, que você tenha consciência atualmente de qual é a nova realidade aqui em Portugal. Saiba que todas as reportagens referentes a moradores de rua, sim, são verdade, mas cabe a você tomar consciência do seu planejamento e tomar posse da sua vida para si e saber que você é o único responsável para a realização dos seus sonhos darem certo, tá? Obrigada por me acompanhar até aqui. Me segue lá no Instagram que eu sempre mantenho vocês atualizados de tudo. É o Mila Britoque. E qualquer dúvida que você venha ter, pode comentar aqui nesse vídeo. Assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora, tá? Muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.